O Brasil é o segundo país do mundo que chega à triste marca de mais de 1.000 pessoas mortas em um único dia pela Covid-19. Fica agora junto com os Estados Unidos, que foi o país que conseguiu passar de 1.000 mortos em um único dia já no mês passado. Em breve, nos próximos dias já, o Brasil será o país do mundo com mais pessoas mortas pelo coronavírus. Mas o Brasil já é o país do mundo com mais profissionais da saúde mortos pela Covid-19. São mais de 100 pessoas, mais de 100 profissionais da saúde, médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares, técnicas e auxiliares, outros profissionais da área da saúde, da assistência social, dos hospitais, etc. Mais de 100 pessoas já morreram contaminadas pela Covid-19. E a maioria delas, mais de 60%, mulheres. A maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas não fosse a irresponsabilidade dos gestores públicos e dos gestores privados dos hospitais privados. Todos podem lembrar que há 2 meses atrás a notícia, uma das principais notícias que corria na grande imprensa, inclusive, sobre o combate à pandemia do coronavírus, era justamente a falta de equipamento de proteção individual nos hospitais. Chegou a ter caso de as chefias trancarem luvas e máscaras cirúrgicas nos armários, para que o pessoal da enfermagem, não usassem tanto, e não esgotasse os estoques, porque tinha em ínfima quantidade. Em hospitais privados, inclusive, não tinha. Os profissionais compraram máscara cirúrgica para usar, mas a chefia, o diretor, o chefe, o dono do hospital proibiu de usar, porque ia espantar os usuários, no caso os clientes, dos hospitais privados. Isso tudo foi noticiado no mês de março. E agora a gente já conseguiu ser o país com mais profissionais de saúde mortos pela Covid-19 e a responsabilidade direta é desses gestores. Nos hospitais públicos já não precisa usar, e o protocolo dizia só quem for atender paciente com sintoma da Covid-19 que deve usar equipamento de proteção individual. Os demais atendimentos não precisam, os demais serviços hospitalares não precisam. Era esse o protocolo. E chegava a dizer que o pessoal estava em pânico, estava usando demais, estava desperdiçando. Quando na verdade era uma necessidade vital. Pessoas que não tiveram equipamento de proteção individual porque o governo, o Estado, o gestor público, o chefe privado, o dono do hospital, não forneceu o material, e pessoas que inclusive foram proibidas de usar, tiveram a vida ceifada por essa atitude criminosa dessas autoridades. E não tem como não ver isso e não trazer isso para a luz do dia, para estabelecer responsabilidades, porque todo mundo poderia imaginar e perceber, todo mundo, inclusive, principalmente quem é da área da saúde, na área da medicina, na ciência médica, poderia saber há 2 meses atrás que precisaria usar. Até porque nesse período já é a orientação dos países do mundo que enfrentaram com maior capacidade, com maior eficácia a pandemia do coronavírus, foi justamente os países do Oriente que fizeram isso já logo no começo da pandemia. Aqui no Brasil se orientou a fazer o contrário, então a responsabilidade é deles. Do governo federal nem se fale, porque as autoridades federais têm feito muito mais do que serem irresponsáveis, têm feito muito mais do que serem omissas. O presidente da República e os seus seguidores, eles têm feito muito mais do que se omitirem. Eles têm feito muito mais do que serem negligentes. Eles têm sido militantes da causa contrária. Eles têm sido militantes em defesa da morte. Parece absurda essa expressão que eu estou usando, mas ela é evidente e está claro isso. O presidente da República não fez outra coisa ou a principal militância do presidente da República nos últimos 2 meses, ou mais do que isso, foi lutar contra o isolamento social. Foi sabotar a política de governadores, de prefeito e dos próprios ministros deles quando essa política estava certa. Ele só se insurgiu quando a política estava correta. Dos ministros dele, dos governadores e dos prefeitos. Mas não é só porque ele é burro, porque é ignorante, porque é grosso, porque é inculto, como muitos dizem, porque é omisso. Não é só por isso. Infelizmente, não é só por isso.
Dentro dessa irracionalidade humana, tem uma racionalidade tática. E o próprio Jair Bolsonaro e seus seguidores têm defendido isso abertamente. Quando dizem, olha, infelizmente, né? Diz infelizmente para fingir que estão lamentando. Infelizmente, as pessoas idosas, as pessoas que já têm outra doença, muitas delas vão falecer, infelizmente. Mas nós não podemos parar a economia porque o efeito disso seria pior ali na frente. Infelizmente, mais de 70% da população vai ser infectada pelo vírus. Essa é a frase do Bolsonaro, né? Mais de 70% vai ser infectado e não tem para onde correr. Temos que enfrentar como homem, né? Mostrando a sua misoginia, a sua grosseria, o seu preconceito. Temos que enfrentar como homem. Outros seguidores do Bolsonaro, deputado, inclusive, dizendo, não adianta se lambuzar com álcool gel, se esconder atrás da máscara, se enfiar debaixo da cama, né? Como se fosse uma mocinha. Essa é a expressão de um deputado bolsonarista aqui de Santa Catarina. O que mostra uma proposta, uma postura política que ela não é só provocada só pela ignorância. Ela é provocada por um projeto de sociedade. Porque se 70% vai se infectar, que 70% se infecte logo e pronto. E aí vai, infelizmente, né? Infelizmente, dizem ele, muitos vão morrer, mas depois vão ficar imunes. É o que penso e o que é mentira também, né? Não, quer dizer, a ciência ainda não chegou à conclusão se as pessoas que forem infectadas e se curarem ficam imunes. Mas o governo brasileiro, o Bolsonaro, Paulo Guedes e outros estão defendendo essa tese. Tem que se infectar logo todo mundo que for para se infectar, que é para enfrentar, para se curar logo, para criar anticorpos e ficar imune para a economia não ser prejudicada e tocar a sociedade normal para frente. Esse é o projeto racional deles. Tem essa racionalidade embutida em tudo aquelas coisas aparentemente estúpidas e de fato estúpidas que eles falam. É uma proposta, como já se disse, né? Várias pessoas têm dito, né? E nós também temos falado aqui, é uma proposta eugenista, é uma proposta de seleção natural. É a concepção que tinha lá também no nazifascismo europeu de 80 anos atrás, de que as pessoas incapazes para produção, que as pessoas idosas, pessoas doentes, deveriam mesmo, né, ficar pelo caminho para não prejudicar a sociedade. A sociedade tinha que, inclusive, se livrar delas para poder ficar mais forte, mais resistente e caminhar para frente de forma valente, progresso, né, na concepção nazifascista de progresso. Então isso está embutido na postura do Bolsonaro e do bolsonarismo no enfrentamento do coronavírus. Aí vai lá a ala supostamente racional, né, se dizia, né, muitos escreveram essa tese de que tem uma ala racional do governo, os militares e outros, né? Pois essa ala mesmo, né, fez uma entrevista coletiva umas semanas atrás, uns 10 dias atrás, para defender a mesma tese que o Bolsonaro defende. Inclusive para fazer comparações, né, da Suécia, né, de outros países, comparações indevidas, né? O tipo de comparação que fazem com um país não fazem com o outro, né? Fazem com oposta no outro, né? Quando na verdade você percebe assim, os países com mais centralidade econômica, os países com mais controle econômico e social das relações sociais, o país que não permite a chamada anarquia do mercado capitalista, tem enfrentado melhor a pandemia do coronavírus, ou seja, o país de transição para o socialismo, com todas as imensas dificuldades que tem. Da China, passando por Cuba, passando por Venezuela, a Rússia, que saiu de 70 anos de socialismo, mesmo assim continua mais forte do que os outros países capitalistas, é uma economia capitalista. Os países de transição ao socialismo enfrentaram com mais facilidade. Essa é a principal comparação global, geral, que se possa fazer, é essa. Mas daí esses ministros da ala racional vieram fazer comparação com os países e principalmente trazer dados do número de mortes no Brasil por outras doenças. São mais de 60 mil por acidente de trânsito por ano, mais de 60 mil por homicídio, 160 mil por câncer. Né? Como querendo dizer, olha, 160 mil morrem de câncer por ano no Brasil, por que vocês estão aí espantados que agora algumas dezenas de milhares têm morrido pela Covid-19? Esse era o raciocínio que queria passar, transmitir para a sociedade.
O que é um absurdo também, porque é óbvio que a sociedade tem lutado contra o câncer. É óbvio que se não tivesse o Sistema Único de Saúde, toda a luta da sociedade brasileira e mundial, da ciência, do conhecimento humano para enfrentar e combater os diversos tipos de câncer, o número de mortes seria muito maior do que é. Assim como é óbvio que se encontrar condições de diminuir muito o número de mortes por câncer, se vai fazer. Aliás, o juramento da medicina é justamente isso, tem que se lutar até o último segundo para salvar toda a vida que se puder salvar. Tem que se lutar até o último segundo para diminuir ao máximo o sofrimento de todas as pessoas. Então, evitar a morte, fazer todo o esforço humanamente necessário para evitar a morte e todo o esforço para aliviar a dor, né, é a missão de todos os profissionais da saúde, a missão maior de todos os profissionais da saúde. E é inadmissível que autoridades públicas venham dizer, já que morre 160 mil por câncer, então, né, infelizmente, temos que naturalizar o fato de que, né, sei lá quantas milhares de pessoas vão morrer pela Covid-19. É preciso dizer que a maioria das mortes ocorridas poderiam ter sido evitadas se não fosse esse tipo de postura do governo federal, principalmente. E é preciso dizer que a maioria das mortes que ocorrerão daqui para frente poderão ser evitadas se tiver um outro governo no Brasil que mude essa postura genocida do governo Bolsonaro, do Bolsonaro e do bolsonarismo, essa postura genocida de todos que defendem essa tática de enfrentamento da Covid-19. Além de tudo, o resultado é o contrário do que diz. Se adotar a tática deles, não deixa todo mundo se contaminar logo para não afetar a economia, mas é isso que vai afetar a economia. 70% da sociedade brasileira são mais de 140 milhões de pessoas. Se só 2% de 140 milhões precisar de leito de UTI, são 2 milhões e 800 mil. Não? Se isso acontecer, se tiver essa necessidade em alguns poucos meses, a maioria dessas pessoas vai morrer porque não vai ter leito de UTI para todas essas pessoas. E a partir do momento que esgota, que colapsa o sistema de saúde, como já colapsou em diversas regiões metropolitanas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Manaus, Macapá, está colapsado o sistema de saúde. Aí multiplica o número de mortes a partir daí. Multiplica tanto pela Covid, pelo coronavírus, quanto pelas outras doenças, pelas outras ocorrências que afetam a saúde, como um infarto, AVC, um acidente de trânsito, uma infecção bacteriana que poderia ser curada com 7 dias de antibiótico, a pessoa vai acabar morrendo porque nem vai ter esse atendimento, não vai ter um médico para lhe atender. Então multiplica muito o número de mortes se colapsar o sistema de saúde. Então precisa fazer justamente, primeiro que não precisa ter 70% de infectados, né? É preciso manter o isolamento social para que, inclusive, a medicina, a ciência, o conhecimento humano produza medicamento ou vacina que impeça a infecção de 70% das pessoas e medicamento que seja mais eficiente na cura. Não é a cloroquina. Bolsonaro, não é a cloroquina. A ciência está dizendo que não se deve usar. Você está fazendo decreto para mandar as pessoas tomar cloroquina, mas mandando assinar. Vocês não confiam na cloroquina, se confiassem não faziam as pessoas assinar que aceitam tomar. A pessoa tem que assinar a responsabilidade pelo futuro da vida dela para tomar o remédio que o governo está dizendo que é bom. Isso em si mostra a postura genocida do governo. Além de canalha. Além de sórdida. Então, como a gente já disse aqui, enfrentar a pandemia do coronavírus a gente precisa fazer com organização popular. Só o povo organizado, só a sociedade brasileira organizada, só as organizações populares das bases da sociedade brasileira podem enfrentar essa pandemia e vencer. Enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a crise social e a crise política. Infelizmente, a primeira coisa que tem para fazer é se livrar do presidente da República, do Bolsonaro e do bolsonarismo. Tem que tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo do governo brasileiro, porque eles sabotam todas as políticas necessárias e corretas para enfrentar a pandemia do coronavírus. A militância deles é sabotar as políticas corretas.
porque eles têm a tática, aquela outra que eu estava falando, que é eugenista, que é de seleção natural, que quer mesmo, né, ou está pouco se importando, para não dizer que quer mesmo que os idosos e os doentes morram e que não fiquem mais dando custo, segundo eles, custo, né, para o Estado e para a sociedade. Né? A maioria da população brasileira não quer isso. Essa tática já está sendo derrotada pela opinião da maioria do povo brasileiro. Muita gente que ainda acredita nisso vai parar de acreditar quando a morte bater na sua porta, na sua família, na sua vizinhança. Só a sociedade brasileira, só o povo brasileiro organizado pode enfrentar e derrotar a pandemia. Antes disso, precisa tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo do governo. E não se iludir com a direita, que está junto com o Bolsonaro, que está dando ainda, brigam, né? Brigam um dia, brigam no outro e vão lá de madrugada e votam contra o povo no Congresso Nacional. Rodrigo Maia, Alcolumbre, Rede Globo, eles estão juntos ali para tirar direitos do povo trabalhador brasileiro. E por isso que Bolsonaro não foi tirado do governo ainda, porque o Bolsonaro ainda está sendo útil para os banqueiros, ainda está sendo útil para os grileiros, para o agronegócio, para os usurpadores das riquezas naturais no Brasil. O Bolsonaro ainda está sendo útil junto com essa classe dominante brasileira que também é entreguista, preconceituosa e antipovo. Então, um projeto popular, um projeto do povo brasileiro para construir uma sociedade democrática, livre, solidária, soberana, depende de um outro projeto social que só pode ser construído pelo povo trabalhador, pelas bases da sociedade brasileira. É um projeto que precisa ter um horizonte socialista para ser consequente com as necessidades do povo brasileiro. Era esse o vídeo de hoje. Se você está de acordo, a gente pede para repassar, também para se inscrever no nosso canal. Não custa nada, não tem nenhuma outra consequência, nenhuma outra implicância, e dar apoio para esse projeto, para essa proposta, para as propostas, né, que são muitas, né, também, de construir uma sociedade democrática, livre, soberana e solidária no nosso país. Era esse o vídeo de hoje. Um grande abraço.